Boa parte das pessoas que correm boi tem uma certa base de como fazer os movimentos, como correr um boi, como puxar um boi, mas às vezes ela não consegue repetir isso de uma forma correta e principalmente fazer isso, ou assim, realmente executar o que ela sabe, as habilidades que ela já tem no dia mesmo da vaquejada. Mas tudo isso exemplifica que você no melhor estado mental, você pode fazer o que você sabe. E aí, como é que a gente vai resolver um problema que na maioria das vezes achamos que a gente não tem? Porque ele não está consciente, a gente não consegue enxergar. Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Desconstruindo na Carreira do Boi TV, o que eu chamo de mundo paralelo das vaquejadas, porque aqui falamos e pensamos sobre vaquejada muito diferente da maioria das pessoas que correm vaquejada. E aqui nós vamos discutir estratégias para você chegar a ganhar uma média de um prêmio a cada 3 vaquejadas. Oportunidades e estratégias que você pode fazer para atingir mais rápido. Se você não me conhece, eu sou Aécio Levi, eu sou alucinado, eu gosto muito de vaquejada e eu ajudo vaqueiros a chegarem a ganhar um prêmio em cada 3 vaquejadas que eles correm. E enfim, você talvez deve estar se perguntando, cara, existe mesmo esse medo de sucesso? Será que isso realmente acontece com as pessoas que correm boi, que correm vaquejada? Enfim, eu vou te explicar aqui direitinho para te dar o contexto, para você saber o que é isso e talvez até como é que esse fenômeno se manifesta na vaquejada. E o negócio é o seguinte, na verdade as pessoas não têm medo de ganhar, ou de ter sucesso, ou de ganhar um prêmio, de chegar ao prêmio na vaquejada. Não é isso que acontece. Mas o grande problema é o que acontece depois do prêmio, que seria assim, as ramificações ou das consequências que acontecem com o prêmio. E aí você deve estar se perguntando, consequência de ganhar? Isso é uma das coisas que, enfim, poucas pessoas sabem da existência, talvez você nunca tenha ouvido falar e talvez por causa disso que tem tantos casos desse fenômeno na vaquejada. E eu acho que talvez, não sei se você já linkou os pontos, mas eu vou dar um exemplo um pouquinho mais na frente, como é que esse fenômeno, para mim, ele representa, ele acontece na vaquejada. Mas eu queria te dar, antes de chegar lá, eu queria te dar um pouco de contexto para não pecar aqui pela omissão de eu estar falando com uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar, ou até se você já ouviu falar, faz de conta que isso é uma revisão para refrescar na sua mente o que a gente vai falar hoje aqui. Eu falei do medo de sucesso, o medo de ganhar prêmio, vou trazer para a vaquejada. Isso faz parte de uns obstáculos mentais que todas as pessoas que participam de qualquer competição podem encontrar esse obstáculo. E aqui eu queria te dar um pouquinho mais de contexto do que é um obstáculo mental. Acredito que não tenha ficado tão claro para você, bora dizer assim, essa categoria de problema, né? Ou esse obstáculo mental. Bom, eu acredito que tem que ficar claro para você o que é essa categoria de problema, para que você entenda como reduzindo ou eliminando ele vai te ajudar a ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. Muitas das coisas que nos movem estão, na verdade, fora da nossa consciência. Vou dizer assim, são forças do nosso subconsciente que impactam na forma que a gente pensa, como é que a gente se sente e a forma que agimos ou reagimos, né, com o nosso ambiente ou com tudo que está ao nosso redor. E por isso que isso pode ter um impacto muito grande em tudo que fazemos, e mais ainda na nossa performance na vaquejada. E como tudo na vida, sempre tem os dois lados da moeda, né? Algumas coisas são boas, algumas coisas são ruins. E as negativas, nesse caso, a gente chama de obstáculos mentais. E por que é importante eu saber desses obstáculos mentais? Boa parte das pessoas que correm boi tem uma certa base de como fazer os movimentos, como correr o boi, como puxar o boi, mas elas não conseguem repetir isso de forma frequente. Vamos dizer assim, principalmente fazer o que elas sabem no dia da vaquejada, executar as habilidades que elas sabem. E às vezes elas não sabem por que isso acontece. E para mim, cada vez isso é mais claro. Tipo, elas não sabem o que acontece com elas para elas não conseguirem executar as habilidades que elas já têm. Mas cada vez mais, para mim, está ficando mais claro. Porque como eu falei anteriormente, o que nos move, na maioria das vezes, está fora da nossa consciência. E o obstáculo mental geralmente está fora da nossa consciência, está lá no nosso subconsciente.
E aí, como é que a gente vai resolver um problema que na maioria das vezes achamos que a gente não tem? Porque ele não está consciente, a gente não consegue enxergar isso. Então, toda vez que eu penso em obstáculo mental, geralmente eu lembro de um carro que estava, sei lá, atolado, ou quando você entra no atoleiro, pode dizer assim, e você acelera e você ainda não percebeu que você está naquele atoleiro. Ou às vezes até, eu lembro muito quando às vezes você sai no carro e você esqueceu de tirar o freio de mão todo, ou você tirou um pouquinho e você sai do ré e o carro não, enfim, conseguiu andar, mas você sente que o carro está meio que amarrando. Geralmente quando eu penso de obstáculo mental, eu sempre tento fazer essa analogia, que é mais ou menos assim, você está se movimentando, mas tem uma coisa que está te puxando para não deixar você realmente movimentar com a força, com a velocidade que você deveria. E esse é um dos... Eu sempre penso assim. Então, eu penso que no obstáculo mental é mais ou menos assim. Tem alguma coisa que está te prendendo, está te segurando, mas não é evidente o que é. Não é muito fácil de enxergar. E aí, voltando um pouquinho aqui para a gente especificar um medo de ganhar prêmio, que é uma parte dos obstáculos mentais. É um dos mais evidentes e o que mais pode ter, vamos dizer assim, consequências positivas se nós conseguirmos administrar ou conseguir eliminar ou reduzir ele, é o medo de ganhar prêmio. Tem vários outros, eu quis te dar um contexto maior do que os obstáculos mentais, mas enfim, bora voltar aqui para o medo de ganhar prêmio, que é um dentro desses obstáculos mentais que a gente tem em qualquer competição. Dependendo do que você for competir, a gente aqui está falando da vaquejada, e aí, enfim, eu estou realmente aqui contextualizando com coisas que eu percebi dentro da vaquejada. E para mim, uma das grandes razões para você reduzir ou eliminar esse medo de ganhar é que você vai tender a ganhar com mais frequência, ser mais consistente. Quando você elimina ou quando você reduz isso, as vitórias ou ganhar prêmio, que talvez fosse isolado antes, ele vai tender a acontecer mais e mais. E se você corre a vaquejada há um bom tempo, você já deve ter ouvido alguém falar isso. Vaquejada não tem lógica. Por quê? Geralmente, fulaninho ganhou o primeiro lugar semana passada em tal corrida, e essa semana aconteceu que ele nem bateu a senha. Provavelmente, se você já está na vaquejada há um tempo, você ouviu isso. Ou se você talvez nem estava na vaquejada, ou estava entrando na vaquejada, mas você tinha um amigo que corria, você já viu o seu amigo ganhar e ganhou o prêmio, mas passou um bom tempo, ou assim, uma boa temporada sem conseguir levar nenhum troféu para casa. E para mim, uma das maiores razões justificativas para isso é a falta, assim, a maior consequência para essa falta de constância é o medo de ganhar prêmio. Sem dúvida nenhuma. E eu sei que é controverso falar isso, assim, é meio que contra-intuitivo falar isso. Porque a gente está falando quem é que vai ter o medo de ganhar e, enfim, realmente, como eu falei no começo do vídeo, não é o medo de ganhar, realmente, mas é os medos das consequências, possíveis consequências negativas associado a isso. E aí, quando a gente, assim, quando nós conseguimos ganhar um prêmio, e principalmente quando ganhamos um prêmio maior, assim, um primeiro lugar, nós podemos linkar essa experiência de sucesso, que aí é o grande problema, com essas consequências ruins. E eu sei que talvez para você não é tão fácil de associar ou ter esse link, ou fazer essa conexão de ganhar um prêmio com consequência ruim. E tá tudo bem, eu vou tentar te explicar e deixar o mais claro possível. Então, o que acontece? Alguma das possíveis consequências de ganhar é a pressão para corresponder, assim, para se manter ganhando ou até superar prêmios anteriores. Ou seja, por ter ganhado um prêmio, você ganhou uma semana, existe, mesmo que às vezes não seja tão explícito, umas certas expectativas que vai vir de você ou vai vir das pessoas que ao seu redor, das pessoas que você convive, para que vai ter essa expectativa para que você repita esses bons resultados, que você ganhe mais prêmio e mais prêmio nas próximas vaquejadas. Esse é uma das
consequências que pode acontecer quando você ganha prêmio. Então a tendência é que as pessoas acreditem que você vá ganhar ou repetir esse resultado. Outra consequência essa até, eu acho que está cada vez mais forte essa, hoje em dia, devido a, a facilidade de comunicação que tem com redes sociais, a velocidade da informação com a internet, etc., é a atenção e o reconhecimento. Que às vezes nós não queremos isso. Ou não é que a gente não quer, mas talvez a gente não está pronto para administrar toda essa atenção e reconhecimento que vai vir com esse prêmio. E a maioria de nós realmente não quer essa atenção e reconhecimento, nos trazem, né, para o centro das atenções. E se o centro das atenções, até para pessoas que vivem no centro das atenções, não é tão fácil de lidar. Então você pode ver casos de atletas famosos, ou pessoas famosas, não só atletas, que, não conseguem administrar tão bem, ou não se sentem tão bem, estando com esse reconhecimento e atenção. Isso é uma coisa que é inevitável. Então, a gente sabe o que vai acontecer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar, ao máximo, saber administrar. Como é que a gente vai lidar isso da melhor forma? Porque senão, acontece que isso vai jogar contra nós. E tem até uma frase que eu gosto muito, que a gente tem que ter a certeza ou saber que o nosso maior inimigo não está entre as nossas duas orelhas. Que é a nossa mente, como aquelas forças que eu falei no início do vídeo, que é a forma que a gente se sente, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age ou reage a tudo, ao ambiente, às ações que acontecem ao nosso redor. Isso é a grande chave. E eu sei que algumas pessoas podem pensar, mas as pessoas não ganham frequentemente ou com consistência porque o cavalo correu ruim na próxima corrida, ou o cavalo dele é inconsistente, ou a boiada da próxima corrida que ele foi era muito ruim, ou a pista era muito ruim, enfim. Podem vir com todos esses questionamentos, ou você pode até ter pensado isso, mas tem uma pergunta muito boa que a gente pode se fazer para a gente ver realmente se faz sentido essas outras coisas. Deixa eu te fazer essa pergunta. Você acha que tem mais chance de uma semana para outra? Por exemplo, o cara correu no final de semana passado, ganhou. Vai correr o próximo final de semana novamente. E pode dizer que chance são que não é um cara que está percorrendo o ano todo correndo e tal, um cara que talvez tenha uma frequência, mas não tão grande igual certas pessoas que correm todo final de semana. E aí eu pergunto para você, o que é que pode variar mais? Essa constância do cavalo, pode dizer assim, a força do cavalo, ou pode dizer assim, a corrida que ele vai, a próxima, a boiada toda ruim, ou você acha que a habilidade do vaqueiro também pode mudar muito de uma semana para outra, por exemplo. O cara não sabia sair de sela, o cara não sabia puxar um boi, mas pode dizer que assim, mesmo assim ele conseguir ganhar um prêmio, e você acha que ele pode ficar muito ruim ou muito bom, ou pode, o cara não sai de sela, aprendeu a sair de sela de uma semana para outra, ou ele não sabia correr, dominar um cavalo, e ele aprendeu de uma semana para outra. Eu acho muito, mas muito provável que de uma semana para outra a gente tenha esse salto de habilidade, ou o cara ficou muito ruim, ou o cara ficou muito bom, independente do que a gente pense que seja essa habilidade dentro da vaquejada. Eu acho muito difícil que de uma semana para outra isso aconteça. Eu acredito que isso vai acontecer ao longo de um tempo, com, treinamento, dedicação, esforço, metodologia certa. Acontece, mas de uma semana para outra é muito difícil que o seu cavalo fique muito ruim. O cavalo pode ficar ruim, ele vai ficar ruim, ou pode não ter a mesma performance durante um tempo, talvez por treinamento, por esforço excessivo e etc. Mas de uma semana para outra, será que um cavalo que ganhou um prêmio semana passada, ele não consegue nem derrubar os bois da classificação da corrida atual? Então, para mim, eu acho que o que pode ter maior variabilidade nisso tudo é a forma como você se sente no dia da vaquejada, a pressão que você está sentindo,
O que é que você está pensando sobre você mesmo? Será que você tem pressão ou alguma coisa que aconteceu durante a semana está tirando o seu foco da vaquejada? Talvez está até indicando, cara, por que você está dedicando tanta energia para essa vaquejada ou para a vaquejada em si? Talvez você deveria estar dedicando energia para outra coisa, não sei. Mas eu acho que o que mais tem chance de ter variabilidade é realmente a forma que você se sente. A sua, bora dizer assim, resumindo, a sua preparação mental. É isso que pode ter uma variabilidade enorme. A forma que você está, se você está preparado ou não para realmente fazer o melhor ou fazer o que você sabe, mostrar sua habilidade dentro das pistas. Agora eu queria mostrar um pouco por onde começar, porque como eu já falei, a maioria desses obstáculos que estamos paralisando, a gente não tem consciência disso. Então para isso você tem que ter uma estrutura que te ajude a ficar consciente, ou que te mostre que está acontecendo. Quando esse medo, vamos dizer assim, que te mostre que quando esse medo de ganhar aparece no seu caminho. Depois que você começa a enxergar, ou vamos dizer assim, fica consciente disso, o próximo passo seria tentar entender de onde eles vêm. Ou pode dizer assim, qual foi o gatilho, ou o que foi que ativou você a pensar, ou o que é que afetou você, que você começou a sentir aquelas consequências ruins de ter ganhado o prêmio. E eu vou lembrar, para quem está aqui comigo, que o intuito desse vídeo, é ajudar a ganhar mais. E os obstáculos mentais, às vezes, podem ser o quê? Tipo uma engrenagem que pode estar defeituosa no motor, ou pode dizer assim, talvez, pense assim, numa dobradiça ruim de uma porta, que não está fazendo que você, a porta, né, funcione normalmente, ou que você funcione normalmente. E aí, muitas vezes, ela está te afetando, mesmo sem você saber. Tá? Às vezes você pode estar com essa dobradiça enferrujada, que não ajuda a movimentação da porta, ou a sua movimentação, ou a sua melhor performance na vaquejada. E o nosso objetivo é o quê? Que você comece a ficar consciente, porque isso sim é uma coisa que te impede de repetir ou ter, pode dizer assim, consistência nos seus resultados, para ganhar mais, repetir essas boas atuações que levou a você a ganhar o prêmio. Então é muito importante que você comece a enxergar e perceber isso. E aí, beleza, eu consegui enxergar, ou eu consegui identificar talvez o que é que ativa, qual é o gatilho que ativa eu sentir essas sensações, essa pressão, ou prestar mais atenção ao reconhecimento que as coisas estão voltadas para mim. E aí como você pode organizar tudo isso. E eu não sei de que área você é, mas onde eu trabalhei, onde eu trabalho, geralmente as pessoas organizam as coisas, ou os projetos, ou o que é que a gente está trabalhando em funcionalidade, e geralmente em demonstrações, ou demos, ou eventos, como é que a gente chama, que um evento é o dia lá que você vai demonstrar essas funcionalidades que foram trabalhadas para adicionar o produto e etc. Mas o que acontece é o seguinte, após esse evento, esse demo ou esse projeto, geralmente tem um negócio que eles chamam de pós-mortem. Enfim, pós-mortem seria uma análise, vamos dizer assim, ou uma reflexão que geralmente é feito no final, né, depois que você tem um evento, você apresenta a demonstração e etc. Quando você passa essa fase, logo assim que você passa, e aqui eu vou ressaltar, logo assim que se passa, as pessoas tentam sentar e fazer essa pós-mortem, a avaliação, e ver o que, muitas vezes, as pessoas fazem isso para ver que mesmo às vezes o evento foi um sucesso, ou saiu mais ou menos como você queria, mas geralmente para identificar algumas coisas que não foram boas, apesar de, assim, no geral, o negócio deu certo. O evento deu certo, ou você atingiu o que você queria. Então, isso é feito independente, na maioria das vezes, independente de ter sido só ruim ou não. Às vezes foi bom e você faz esse post-mortem para ver as coisas que não foram boas, como é que eu posso melhorar, né? E aí tem muitas questões do time, eu já até repeti, eu saltei, eu falei
geralmente é muito bom se fazer logo após o evento. Então, para a gente, essa análise, como é que você poderia organizar essa identificação, seria logo após a sua vaquejada. Então, pode dizer assim, na segunda-feira mesmo. Porque as chances são que, se você não fizer isso na segunda-feira, e a gente é ser humano, é criatura, que, enfim, mesmo que a gente saiba que uma coisa é muito importante pra gente, é interessante que a gente não faz. A gente tende a postergar, ou como as pessoas muito gostam de utilizar a palavra procrastinar, que é, eu sei que uma coisa é importante para mim e eu vou deixando de lado, de lado, de lado. E a chance que eu faça realmente aquilo que é importante, depois vai diminuindo. Então, é muito importante que eu faça logo para evitar essa postergação ou procrastinação, mas tem outra importância, tem outro fator que é muito importante fazer o mais rápido possível, é porque você vai tender a lembrar como é que você se sentiu naquela situação, ou alguma coisa que não foi boa, talvez porque, ou você começa a conseguir linkar os pontos, por que aquilo não foi bom, por que eu não me senti bem em tal situação, ou porque talvez eu senti pressão naquela corrida, ou não. E as chances são que, quando você fizer o mais próximo da vaquejada, você vai ter isso mais fresco na sua memória, você vai ter isso mais detalhado. E a chance que essa análise, vamos dizer assim, ou essa reflexão, ou esse post-mortem, como você queira chamar, seja muito mais rico. Ele te dê muito mais coisas para você identificar que não foi boa, ou para identificar e você reconhecer o que é que ativou você a ficar naquele estado, né? Então, a sacada bem importante aqui, principalmente se você vai para uma vaquejada após um prêmio, é você avaliar se você não está sentindo nenhuma das possíveis consequências ruins associadas ao prêmio. Isso feito no dia anterior, ou talvez no dia da corrida, vai te dar a chance de você reajustar a forma que você pensa e você está agindo a partir daquele momento. E melhor ainda, você pode até fazer uma análise agora e lembrar como você se sentiu numa determinada corrida, sendo que essa corrida era uma corrida após um prêmio. Será que você sentiu alguma pressão? Será que você sentiu que você talvez fosse o centro das atenções, por talvez ter um resultado muito bom em uma vaquejada ou duas anteriores? E talvez pode ser distante isso para você, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo isso pode ter acontecido semana passada, mas isso vai dar uma chance, sim, de você começar a identificar enfim, se você perdeu, você pode até voltar um pouquinho o vídeo e ver todas as consequências lá que eu listei, ruins talvez, associadas a ganhar um prêmio. E aí, eu acho que muitas das vezes a gente tem que tentar simplificar o nosso sistema, e aí talvez você vai criar até uma nota no seu celular e colocar essas possíveis consequências ruins, e aí você vai, toda vez que você for para uma vaquejada ou no dia anterior, você vai ter a chance de ter aquilo na palma da sua mão, e aí vai aumentar a chance de você fazer essa análise e ter a possibilidade de, pode assim, mudar o caminho dessa vaquejada para uma trajetória mais vitoriosa, uma trajetória de prêmio. Porque, como eu falei, às vezes o maior inimigo está entre as duas orelhas e a gente tem que estar com isso sincronizado, ajustado. E aí eu vou até lembrar, na verdade eu lembrei de uma história aqui que aconteceu comigo e talvez é o total oposto do medo de ganhar e talvez vai ajudar vocês a enxergar como o medo de ganhar pode nos atrapalhar. Eu espero que essa história realmente mostre essa diferença e ilustre para você que existe o outro lado e é o outro lado que a gente quer estar. A gente quer estar livre de medos e eu acho que isso vai ser uma forma de te ajudar a enxergar que a gente livre de medos pode chegar muito mais longe. Então, o negócio foi o seguinte, eu morava em Paraupebas, no Pará, e o ano era, acho que era 2014. E aí tinha uma corrida grande lá em Paraupebas, a corrida do Chico Oliveira, e, enfim, eu não tinha nem pretensão de correr, eu estava, na verdade, no aniversário de um chefe meu, grande Ricardo Alexandre, e aí lá para as 11 horas da noite, eu disse, rapaz, vamos embora.
Mas eu sabia que tinha vaquejada, e a vaquejada, né, pra quem corre sabe como é que é, meio que o pessoal chama que é o bichinho, a doença da vaquejada. Isso era mais ou menos 11 horas da noite, e eu não sei porquê, eu coloquei minha espora, minha luva e minha bota no carro. Talvez, né, inconscientemente eu já tinha a intenção de ir. Eu não ia pra vaquejada, né, realmente eu ia só pra aquele aniversário. E aí daí mandei mensagem pra minha mulher e tal, tô indo pra corrida, e fui embora. E aí eu cheguei lá na corrida e foi um negócio totalmente sem planejar. Cheguei lá na corrida, encontrei com um grande amigo meu, às vezes até chamo ele de pai da vida, que é um cara que eu aprendi muito, que é o Queiroga Júnior. Disse, Queiroga, bicho, tô doido pra correr. Ele disse, você vai correr. Aí ele saiu, e até o sobrinho dele tava lá na época, eu fiquei com ele, Paulinho e tal. E aí, enfim, ele saiu, fez minha senha, arrumou um cavalo para correr no Pará, que eu não tinha cavalo para correr. E o negócio é o seguinte, lá em Paraupebas, ninguém sabia quem era eu, não sabia nem que eu corria vaquejada, eu não via naquele meio, enfim. Então eu estava longe, muito longe, de qualquer centro das atenções. Que eu estava lá num lugar que ninguém corria. E talvez até o cara que emprestou, que bateu esteira para mim, que emprestou o cavalo, o Marcelo Ninho, tinha até emprestado o cavalo, porque deve ter pensado, esse cara aí não derruba nem uma galinha, não vai nem cansar meu cavalo e eu vou emprestar, né? Enfim, resumindo, eu não tinha nada a perder naquela situação. Eu não tinha medo de perder nada. Eu não tinha nada a perder. E ainda tinha várias condições favoráveis para mim, né? Eu não tinha nenhum desse medo e ainda tinha arrumado um amigo meu que era o patrão, que estava pagando a senha, então eu não tinha nem pressão nem de perder o dinheiro e eu estava muito longe de casa, sem conhecer quase ninguém, e ainda arrumei um cavalo. Situação, enfim, totalmente favorável, né? E aí o cavalo bom, de esquerda, e aí eu fui, bati a senha ligeira, isso era na madrugada já, lá. No sábado pro domingo, a corrida já, enfim, para acabar. E aí, foi tanto que eu, nessa corrida, eu corri tão bem que um conhecido do meu amigo do Queiroga tava lá, o cara tava machucado, tinha um senha pra correr, me deu a senha dele pra correr no cavalo dele de direita e eu fui lá, corri e na verdade pedi o boi de bater de direita queimando. Pra mim já foi um sucesso, que enfim, eu não tinha experiência nenhuma com a direita e o cavalo do cara é muito bom, mas o cavalo mais quente pra quem tá iniciando às vezes fica um pouco mais difícil, perdi queimando, beleza, fui pra casa. Isso era sábado de madrugada. E aí já voltei naquela, pra quem corre, né? Já voltei logo cedo, ansiedade para não perder a disputa, etc. E, enfim, doido para correr boi. E aí a gente foi, ninguém me conhecia. Deu uma rodada, ficou 8 pessoas. E aí tinha enfim, lá era a categoria amador, naquela época que chamava, não era nem aspirante. Categoria amador, colocou 8, ninguém me conhecia. Tinha um cara lá muito bom que eu conhecia da região, corria. E, enfim, no geral, tinham pessoas com docente, não quiseram rachar. E aí a gente foi nessa rodada de 8, botou 4. Aí botou 4, botou eu, o senhorzinho e esse cara com as 2 senhas. E aí os caras não quiseram rachar. Beleza. E aí, veio na outra rodada, botou só eu e o senhorzinho. E aí, a gente ganhou. O prêmio não era muito, né? Ficou só para 2. E aí, o que aconteceu foi que, o que eu quero realmente evidenciar para vocês é o seguinte. Eu estava correndo sem pressão nenhuma. Sem pressão financeira, sem ter expectativa de ganhar. Fazia muito tempo que eu não corria. Desde 2012 lá que eu saí, que eu tinha saído da Paraíba e etc. E pra mim, aquilo foi, cara, eu não tinha expectativa de ganhar, eu não estava competindo, eu estava ganhando, eu não estava ganhando, tinha que ter pressão em se manter ganhando. Eu não tinha pressão financeira, então eu não tinha medo de falhar alguma coisa que me prendesse, pelo medo de realmente perder alguma coisa. E aí, eu quero mostrar que mesmo eu não correndo, mas com certeza, esse fator mental de eu não ter nada a perder me levou a ter sucesso numa coisa que era um pouco improvável, porque eu não conhecia o cavalo, geralmente corre uma boiada muito forte, a boiada da disputa, infelizmente só tem um vídeo, mas a boiada da disputa no Pará era muito forte, boiada boa, mas muito forte, mas um cavalo que eu nunca tinha montado, montei no sábado à noite,
já acabando a vaquejada, e eu ganhei. Mas eu acredito muito que, enfim, quando associa a preparação mental, você está no seu melhor estado mental para fazer o que você sabe. E eu já corria boi há muito tempo, então foi um cavalo de esquerda que eu corria de esquerda. Isso tudo com uma boa preparação mental, por causa de todas essas situações. Naquela época eu não tinha nem estudado, eu era consciente de todas as preparações mentais, mas tudo isso exemplifica que você no melhor estado mental, você pode fazer o que você sabe. E essa é, sem dúvida, a grande, para mim, é a grande sacada. Tudo jogou ao meu favor. E para concluir, hoje falamos, talvez para dar um resumo, para que você chegou aqui, até aqui, quer realmente levar alguma coisa para casa. Hoje a gente falou de algo que talvez muitas pessoas não saibam, que é um obstáculo mental, que geralmente o obstáculo mental não é consciente, que a gente tem o medo de ganhar. E eu sei que todo mundo quer ganhar aqui. E não assim, não realmente que as pessoas tenham medo de ganhar, ou a pessoa, eu não quero ganhar um prêmio. Não, não é isso. Na verdade, as pessoas têm medo das consequências do prêmio, de você ganhar o prêmio, ter essas consequências, começar a gerar essa pressão por resultado, e, vou dizer assim, você virar o centro das atenções, e tudo isso acontece de forma inconsciente. Então a gente pode, como é inconsciente, a gente pode se sabotar, auto-sabotar, e a gente tentar evitar inconscientemente de ganhar a próxima corrida, para a gente não estar nesse centro das atenções, para a gente não estar nesse estado de pressão que quase nenhuma das pessoas gosta. E isso com certeza é um dos fatores que afetam muitas pessoas na vaquejada, de ter, vamos dizer assim, ou de ganhar na vaquejada de forma consistente. Ou, vamos dizer assim, ou de só ganhar de forma isolada, ganha um prêmio e passa várias corridas sem ganhar. Então, eu acredito que se você administrar isso, você vai tender a ter uma constância, ter menos variações nos seus prêmios e nas suas performances. E, mais uma vez, se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, é muito importante que você dê um like, que você compartilhe, se você acha que isso vai ajudar alguma pessoa. E realmente você, dando like, compartilhando, o YouTube vai tender a mostrar esse vídeo para mais pessoas que são como você, que gostam de vaquejada e podem aí ajudar mais e mais pessoas para elevar, sem dúvida nenhuma, o nosso esporte. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.